Boa noite, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia da nossa live de toda quinta-feira. E hoje nós vamos falar sobre como a gente faz para se libertar do lixo emocional dos outros. Um assunto muito interessante, muito relevante quando a gente quer construir a nossa inteligência emocional e a nossa saúde também, né? Claro. E enquanto isso, enquanto a nossa live não começa efetivamente, que tal compartilhar e convidar seus amigos para também aprender um pouco mais e compartilhar aqui as experiências junto com a gente? A gente já vai começar. Isso mesmo! Mais uma live sensacional que vamos conversar hoje com este assunto, né? Sobre como a gente faz para se livrar do lixo emocional dos outros. Muito bem. E essa questão, né, assim, de lixo emocional, o que eu quero dizer com isso, né? Quando eu falo lixo emocional, é porque, assim, às vezes a gente tem a nossa carga, né? A nossa carga emocional e nós temos também, como ser humano, aquele hábito de refletir, né? A gente tá sempre num movimento triste, inclusive, mas num movimento de responsabilizar o outro, num movimento de colocar lá no outro a culpa ou a responsabilidade daquilo que nós temos ou de que nós sofremos na outra pessoa. Então, às vezes a gente sofre, às vezes alguém faz alguma coisa, né? Alguma coisa que nos chateou, e aí aquela chateação que a gente sente, a gente responsabiliza a outra pessoa, né? Pra gente é como se a outra pessoa fosse a responsável por essa nossa dor, né? Então, quando a gente faz isso, a gente realmente acaba colocando essa responsabilidade no outro em vez de assumir isso pra gente. E isso eu chamo de lixo emocional. Por quê? Porque é a minha dor, é o meu sofrimento, é a dor do outro, é o sofrimento do outro que a gente acaba jogando ali nas pessoas. E é muito importante que a gente aprenda a se livrar, né, desse lixo emocional, não receber, não recolher esse lixo emocional dos outros, né? Porque os outros jogam o lixo deles na gente, a gente também joga nos outros, né? Diga-se de passagem. E a gente precisa aprender, portanto, a não recolher este lixo pra gente. Como que a gente faz isso então, né? Bom, o primeiro passo que a gente deve dar neste sentido de não recolher o lixo emocional das outras pessoas é aprender a se conhecer, né? Primeiro passo, a gente precisa se conhecer melhor. Quem eu sou, como que eu funciono, porque só assim eu vou conseguir separar, né? O que verdadeiramente é meu do que é do outro. E quando eu me conheço, fica mais fácil e eu tenho a capacidade, eu passo a ter a habilidade de conhecer e de compreender a outra pessoa também, né? E aí eu vou ter a condição, a habilidade de compreender a outra pessoa. Uma vez que eu me conheço, uma vez que eu me compreendo, uma vez que eu tenho intimidade emocional comigo mesma, então eu sou capaz de compreender o outro, compreender as dores do outro, compreender as fraquezas do outro, e então eu vou conseguir separar o que é meu, o que é do outro, e não vou recolher ali para mim aquele lixo emocional, aquela carga que a outra pessoa joga em cima de mim. Então, por exemplo, quando uma pessoa vira para você, né, e te chama de egoísta e hipócrita, por exemplo, e você sabe que você não é assim, porque você tem o seu nível de inteligência emocional bacana, você tem muita intimidade com você mesmo, e você tem consciência das suas falhas. Então, você sabe que estas não são suas falhas. Então você vai, com isso, você vai conseguir, olha, bom, essa pessoa está falando assim comigo, mas eu não sou assim. Então, isso é uma dor da pessoa. Eu vou perceber, né, que aquela pessoa ali está sofrendo, aquela pessoa ali está triste, aquela pessoa ali está chateada, e ela não consegue perceber o tamanho da dor dela, ela está lá, né, se debatendo consigo mesma, e como ela não consegue achar uma resposta ou um caminho, ela joga então essa carga emocional para fora, né, para o outro, que é o lixo emocional dela que ela quer se livrar, e jogando na outra pessoa, né, jogando em outro alguém.
E aí você consegue, né? Ouvindo isso, se você tem essa intimidade maior consigo mesmo, você vai perceber, olha, essa pessoa tá sofrendo, essa pessoa tá chateada, né? Então, eu vou deixar isso lá para ela, não vou me magoar, não vou sofrer com esta dor que essa outra pessoa tem. Então, para me livrar, né, do lixo emocional dos outros, um passo muito importante, um passo muito relevante é esse. É eu compreender, eu separar o que é meu, o que é do outro e separar essas dores, né? Então, se a pessoa ela traz uma ofensa, ela traz uma agressão, né? Uma agressão verbal ali, e eu sei que aquilo não me pertence, então eu não vou tomar aquilo para mim, não vou absorver, não vou recolher aquele lixo. E assim eu vou conseguir ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida com menos carga, com menos peso. Porque o peso que a gente tem, a carga que a gente tem das nossas próprias dores, dos nossos próprios traumas, das nossas próprias limitações, já é uma carga razoavelmente pesada para a gente carregar. E se a gente ainda recebe a carga do outro, então aí a gente passa a ter uma carga dobrada. E isso dificulta a nossa caminhada, né? Como que a gente vai caminhar com velocidade ou com firmeza se a gente carrega excesso de peso, né? Não tem como. Bom, um outro passo que a gente pode e deve dar nesse sentido de se livrar do lixo emocional dos outros é a aceitação. A gente vive num movimento de querer mudar os outros, né? A gente nunca está satisfeito com os outros. A gente quer sempre que o outro seja melhor, que o outro conserte isso, que o outro conserte aquilo. E com isso a gente cria expectativas que frustram, né? A gente idealiza um alguém na nossa mente e a gente vive em função dessas expectativas e cobra da outra pessoa, às vezes comportamentos, ou espera dela comportamentos e atitudes ou que você teria ou que você gostaria, né? Eu às vezes posso fazer isso, né? Assim, a gente faz isso enquanto ser humano. Então, às vezes a gente quer da outra pessoa, a gente espera da outra pessoa, cobra da outra pessoa algo que a gente gostaria que ela tivesse ou que ela fizesse, e a gente não para enxergar aquela pessoa como ela é, né? E às vezes aquele comportamento que eu espero, aquela atitude que eu gostaria de receber, não faz parte de quem aquela outra pessoa é. E essas expectativas frustram e trazem conflitos, né? Porque na medida em que eu crio uma expectativa e eu cobro, né? Eu quero que essa pessoa tenha determinados comportamentos ou atitudes que eu gostaria de receber, o que vai acontecer com isso? Eu vou cobrar isso da pessoa, direta ou indiretamente, e a pessoa vai então ficar chateada. No que ela fica chateada, ela ativa as próprias dores, e aí ela devolve aquilo ali com uma resposta, com uma ofensa, com uma agressão, ou seja, descarregando o lixo emocional dela em você, né, em nós. E isso a gente pode assumir, né, a gente pode receber e aumentar a nossa carga. Então, o primeiro passo é ter o autoconhecimento, saber onde eu começo e onde eu termino, para que eu não me misture, né, com as emoções ou com as dores dos outros. O segundo passo é compreender se uma pessoa tá brigando, xingando, se uma pessoa está insatisfeita, é porque ela está sofrendo, né? E eu posso escolher ter compreensão pela dor daquela pessoa e ter compaixão da dor daquela pessoa, em vez de assumir e receber aquilo ali para mim. E um terceiro passo seria, então, a gente desenvolver a aceitação. Cada um é cada um, gente. A gente não muda ninguém, sabe? As pessoas são o que elas são e pronto. E às vezes a gente vive nessa, né? Nossa, quando isso acontecer? Não, mas ele tem que mudar, mas ela tem que fazer aquilo assim ou assado. Então, quando a gente vive
nesse mundo, né, nesse mundo de não aceitação, sempre criando expectativas e sempre esperando do outro aquilo que ele nem sempre pode nos dar. Então a gente vive frustrado e a gente vive em conflito e a gente não é feliz, né? A gente diminui absurdamente as nossas chances de felicidade, justamente porque a gente leva, né, carrega, aumenta esse peso, essa carga com expectativas que não são cumpridas, com a carga emocional do outro, né? Às vezes o outro traz aquilo ali num sofrimento dele, traz aquela ofensa e você absorve aquilo ali, né? Toma aquilo para si mesmo e aquilo traz sofrimento. Agora, é claro que existem muitas coisas, né, que as pessoas dizem que são proveitosas. Não é tudo que as pessoas dizem que a gente vai descartar de forma alguma, porque muitas vezes as pessoas falam coisas que vão nos ajudar a crescer, que vão nos ajudar a ser pessoas melhores. Então a gente tem também que aprender a ouvir. Mas é muito diferente, né? Uma pessoa que vira para você num momento de tranquilidade para te dar um feedback sincero, um feedback amoroso, né? Sobre um comportamento seu que não tá bacana, sobre uma coisa que você tá fazendo que não tá legal, é uma coisa, né? Uma pessoa que vem cheia de dor, cheia de mágoa, né? Cheia de raiva que for, e despeja em você, né? Aquela carga, aquilo ali é o lixo emocional dela que ela está jogando em você. E aí a gente pode escolher, né? Todos nós, cada um de nós, a gente pode escolher recolher o lixo ou não recolher o lixo, né? É uma escolha que a gente pode fazer. E a gente pode decidir manter o nosso foco, né? Manter o foco da nossa atenção nesse tipo de momento, né, assim, que é mais caloroso, mais tendencioso ao conflito. A gente pode escolher manter o nosso foco de atenção na dor da outra pessoa, no sofrimento da outra pessoa. Porque, olha, vou contar uma coisa para vocês. Quanto mais baixo o nível de inteligência emocional da pessoa, quanto mais baixo o nível de intimidade que alguém tem consigo mesmo, e quanto mais alta é a dor, né? Se eu tenho essa relação de uma inteligência emocional muito baixa e uma dor muito alta, podem ter certeza que a pessoa vai ser agressiva, ou usando de agressividade ativa, né? Direta, impulsiva ali, ou agressividade passiva, né, em forma de ironias, rebeldias, enfim, as recusas, né, enfim, de uma maneira que nos magoa da mesma forma. Então, quanto mais a gente tem intimidade com a gente mesmo, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, mais capazes somos de gerir as nossas próprias emoções, claro, né? Isso a gente já sabe, já conversamos sobre isso várias vezes, mas mais capaz a gente se torna também de não recolher, né? De aprender a diferenciar o que é meu, o que é do outro, para não recolher o lixo emocional das outras pessoas. Então, é muito importante a gente aprender, né, a desenvolver isso para que a gente possa aprender a aceitar o outro como ele é, para que a gente possa reconhecer quais são os limites do nosso ser, né, e onde que eu termino e começa ali o outro, aonde que tá a minha dor, né, que dor é esta que eu sinto? Essa dor é minha? Ou essa dor é uma dor que é do outro, que eu estou recebendo ali e aceitando para mim, né? Então, isso é muito importante e é essencial para ter uma qualidade de vida, né? Se eu quero ter uma vida mais leve, com menos carga aqui nos meus ombros, né? Menos peso, uma vida mais feliz, com uma sensação mais profunda de plenitude, é primordial que eu aprenda a fazer isso, né? A reconhecer a carga de tristeza do outro e compreender e ter compaixão, o que é diferente de receber, de aceitar, né, de recolher aquele lixo ali para mim. Então, essas são coisas bem diferentes que a gente realmente precisa aprender a fazer se a gente quer
uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Bom, então nós vamos ficando por aqui, né? O nosso roteiro de hoje era isso, nossa live de toda quinta-feira. Mas antes de terminar, eu gostaria de deixar um recadinho. Para que a gente consiga ter essa inteligência emocional cada vez mais bem consolidada e mais fortalecida, a gente tem que cuidar da gente. Então, cuide de você. Aprenda onde estão os seus limites, aprenda quem você é de verdade, respeite-se e cuide de você. Acolha você com todas as suas características, as que você gosta e as que você não gosta, e aprenda a cuidar de você. Aprenda a respeitar-se a si mesmo, aprenda a estabelecer os seus limites e mantê-los, sempre bem guardados e bem cuidados. Porque as outras pessoas não sabem quais são os nossos limites, A gente é que tem que delimitá-los e cuidar deles. Então, cuide de você, não recolha o lixo emocional das outras pessoas, desenvolva a sua inteligência emocional e a sua intimidade com você mesmo, que você certamente terá uma vida mais leve e uma vida mais feliz. Bom, então agora desejo que você tenha um excelente resto de semana, um excelente final de semana. Espero você na próxima quinta-feira, na nossa live de toda quinta-feira, às 18h05. E não se esqueça, lembre-se de compartilhar esta live com seus amigos. Deixa aí o seu coração, deixa o seu comentário. Qualquer coisa que você precisar, estou disponível no direct, você pode me chamar. Até quinta-feira que vem, um grande abraço.